Essa pergunta aqui eu acho que a gente pode deixar como última, né? Porque tem muito a ver com o que a gente conversou. É, qual deve ser o propósito de um adorador e um ministro, né? Ao preparar a adoração, como que deve ser esse processo? Boa pergunta. Você quer que responda agora ou por final? Uai, a gente pode. Tranquilo, tranquilo. É uma pergunta, é uma resposta longa, né? Seria como preparar um louvor, seria isso? Não, como preparar. Qual deve ser o propósito do adorador e como preparar uma ministração? Cara, olha só, para mim é bem simples. Houve uma época em que as pessoas estavam confundindo as coisas. O louvor traz a presença de Deus. Não é verdade. O louvor não traz a presença de Deus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Com louvor, sem louvor, com músicas, sem banda. Tá? O que o louvor faz? O louvor, ele facilita na congregação a percepção da presença de Deus. Traz uma valorização da presença de Deus que já está naquele lugar. Cara, quando você chega no culto, Jesus já está aqui, cara. A presença dele está aqui. Só que a presença de Jesus pode não significar absolutamente nada. O fato de Jesus estar no lugar não significa necessariamente que ele está tendo toda a atenção. Você já teve algum lugar onde você não teve atenção nenhuma? A sua presença foi absolutamente ignorada? Eu já tive no Maracanã algumas vezes. A minha presença lá no Maracanã, torcendo para o Flamengo, não representava nada naqueles milhares de flamenguistas lá. Já tive num lugar que a minha presença era importante, mas não era imprescindível. Por exemplo, na minha colação de grau, formatura da faculdade. Disseram o meu nome lá, Benedito Carlos Gomes. Eu estava lá. Aí quando eu fui lá, subi, me aplaudiram, recebi o diploma, né, que não era o verdadeiro, que era um provisório. Só o canudo. Mas eu pergunto, se o Benedito Carlos Gomes estivesse lá, a cerimônia ia continuar? Sim. Benedito Carlos Gomes não apareceu, aí já fala o próximo nome. Agora, teve um momento em que a minha presença foi imprescindível. No dia do meu casamento. Não dava para ter casamento sem o Bené Gomes. Você tem a valorização da presença? Uhum. Então, assim, você pode ter um Jesus, que você pode dizer assim, Jesus, obrigado por você estar aqui, mas olha só, o programa é esse aqui, tá? Colabora com a gente aí. Ou você pode ter uma participação assim, Jesus, olha só, a gente queria uma contribuição sua aqui no culto. Ou você pode dizer assim, Jesus, você é a razão do nosso culto. A tua presença é tudo para nós. É diferente, são maneiras diferentes. Então eu creio que o louvor, o dirigente de louvor, ele precisa de ter isso em mente. Cara, eu preciso levar essa galera a ter consciência e a valorizar essa presença e a aproveitar ao máximo. Quem foi que aproveitou mais a presença de Deus? Maria ou Marta? A presença de Jesus naquela casa. Para Marta, desculpa eu dizer, a presença de Jesus foi um peso, foi um incômodo, porque ela teve que ir para a cozinha para preparar a comida, talvez ela teve que preparar alguma coisa para o banho dele, para Maria, não, ela valorizou, ela focou em Jesus, ela deu tudo que ela tinha, ela colocou o coração naquilo. A mesma presença produzindo reações diferentes. Então eu creio que o desafio nosso como líder de louvor. E assim, gente, não tem unção massificada, tá? Não tem como. Você pode estar, se o Espírito Santo pode estar movendo, você pode estar conduzindo a pessoa, um vai estar assim, tá bebendo, o outro do lado dele está assim, olhando o celular, assim. Poxa, esse louvor a gente volta de novo à mente, né? Se você não está com o seu espírito cheio, não adianta. Você consegue atingir muitas pessoas. Por que tem diferença entre uma pessoa experiente de louvor que vem ministrar na sua igreja e o irmãozinho que está começando agora? Ele já é mais experiente. Dentro ele tem uma unção, ele já bebeu mais da fonte para dar para quem está recebendo. Por exemplo, tem uma grande diferença entre eu e o Bené. O Bené, ele é louvor e adoração.
Essa é a característica principal do Bené. A Suédia falou assim, esses dois juntos aí, o dia que nós cantamos aqui na igreja, né, brincando com a gente lá. Eu já tenho uma diferença do Bené. No louvor, a gente é igual. Agora, quando a gente sobe para adoração, eu subo para adoração profética. O Bené sobe para adoração mesmo. Tanto é que a música principal dele é a única. Né? O meu lance já é levar para batismo no Espírito Santo, cura, milagres. Manifestação dos dons, né? Manifestação de dons. É verdade. Então, por isso que a gente deu muito certo. Um completou muito o outro. E o modelo já está pronto no tabernáculo. Você começa pelo átrio, pelo sacrifício, lava as mãos na bacia, entra no santo lugar, acende o candelabro, come o pão, né? E entra para dentro dos Santos, onde está o altar de incenso, que no Novo Testamento, em Hebreus, fala que ele está lá, e no Velho Testamento fala que ele está antes do véu. Verdade. E você chega na arca. Então, um louvor, traduzindo, ele começa natural. Um cantando com o outro, o cara vai chegando, o cara puxando a orelha do menino dele, o outro levando para a escola, o outro ele foi ali tomar uma Coca-Cola. Aí chega o louvor. Aí tá chegando o louvor, aí o cara já sente que já tem um ambiente diferente. Verdade. Aí quando já está na adoração, Jesus Cristo. Quem sabe entrar mesmo, que chega diante da arca. Eu, por exemplo, a vez que eu cheguei aqui a primeira vez, eu não precisava entrar aqui dentro. Eu saí do carro, eu sabia que tinha uma unção forte aqui. Isso aí. Tanto é que eu quase não esperei o pastor Alexandre me chamar lá em cima. Tão doido que eu já estava para subir. Né? Porque eu gosto do altar. Se você me põe feliz, é estando no altar. É o lugar mais feliz da terra para mim. Silvério, só corroborando isso. Goiânia, as pessoas desciam de um ônibus a um quarteirão da igreja. Elas iam correndo, porque tinha já um ambiente, cara, nos quarteirões próximos à igreja. Elas iam correndo. Alguma coisa as atraía. Gente, a gente não está brincando. É uma coisa impressionante. Assim, a avenida principal era a Avenida Goiás, os ônibus desciam lá, e nós tínhamos, cara, a maioria nossa pegava ônibus. Gente que tinha carro na igreja era pouquíssimas pessoas. Tudo universitário, estudando, a maioria, né, 80% jovem. Então, assim, descia, o louvor já estava rolando lá, e já tinha uma presença de Deus que era ministrada ali no ambiente celestial, uma coisa incrível dentro do que você falou. Era quase era um avivamento, né, que rolava ali. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que houve um avivamento. O pessoal da Severina mandou aqui o lanche. Jesus, eu tô entrando no Santo dos Santos aqui, mas para vocês levarem, já podem levar para cá. A gente falou dos Santos, agora vamos entrar na casa. Aí, ó. Não, a gente aqui, ó. Eu estou diante da arca aqui, ó. Aqui, ó. Para você. Para levar. Ou se quiser comer. Ah, beleza. Aí tem Queijo queijinho. coalho. Meu Deus, esse queijinho Aí, é ó. maravilha aqui, Silvério. Pode ir comendo e falando? Pode. Acho que isso aqui não precisa. Faz boca cheia, ó. Aleluia. Vocês têm alguma dica para sequência de canções? Como o pessoal consegue? Porque eu vejo que isso é uma dificuldade de muitos ministros hoje, essa questão da sequência. O cara sai de casa, bota no rádio louvando e caminhando. Aí ele vai, sai de casa, ouve uma música que ele nunca viu antes, mas tocou o coração dele. Chega na igreja e ele fala para todos os músicos: eu tenho uma canção nova. E aí ele quer ministrar aquela canção. Ninguém entende nada, ninguém canta, o cara fica frustrado. Vocês têm uma dica, um conselho para seleção de canções, para isso? Você está falando uma coisa que é interessante, a gente tem que estar aberto para o novo, inclusive para o improviso. Eu acho que a gente tem que estar aberto. Não é sempre que funciona. Mas, cara, tem hora que é o que vai trazer o mover do Espírito Santo. Tá? O que é o normal, o natural, o comum?
é você pegar uma música que está queimando o seu coração, ensaiar com os músicos, preparar direitinho, não ter pressa. Você não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa. Mas a gente entende que a melhor coisa que tem é a gente fazer o programa. Você faz assim, música 1, música 2, música 3, música 4. Hoje nós temos o Planning Center, né? Os services. Você vai lá e já coloca as músicas para os músicos ensaiarem durante a semana. Mas, de repente, o Espírito Santo, ele vai te lembrar de uma música que todo mundo já conhece, tá? Ou se não, se você tem um violão, se você toca teclado ou violão, você é autônomo, o duro é aquele cara que não toca nada e vai cantar e alguém tem que acompanhar ele no improviso. Mas se eu posso pegar um violão e trazer uma música nova, dirigido pelo Espírito Santo, então assim, eu diria para você que é uma linha tênue, cara. Acho que a gente não pode dizer assim, não, isso nunca pode acontecer. No reino de Deus, não, o improvável acontece muitas vezes. Tem música minha que foi um cântico espiritual que eu estava dando em oração em casa. Eu estava cantando para mim mesmo. Aquele que está com Cristo é um cântico espiritual. Não é música, é cântico novo, de salmos. Aí, às vezes, você faz às vezes eu tenho uma música que não está gravada pelo Coenonia, não, que vai mais profundo. Ela é bem conhecida aí fora também. Essa música é linda. Essa música tinha uma outra letra. E eu achava assim, pô, esse negócio aqui, pô, é lindo, mas não tá legal. O dia que eu pus a letra certa nela, a música fez assim, Mas você chegou a ensinar com a letra antiga, não? Não. Não, entendi. Legal. Não. E também, eu por exemplo, eu consigo adorar a Deus com as músicas poéticas, assim, mais difíceis de serem entendidas, mas eu estou entendendo teologicamente o que está falando lá. Esse último disco que eu lancei agora, podia ter trazido aqui para sortear. Chama Poeta Eletroacústico. Então são músicas bem poéticas, assim. Aquela cara, que você deu? Pô, aquela primeira música lá, aquela mulher cantando aquela voz lá. Aquela introdução, né? Que isso, cara. Então tem muita música bonita, muita música. 1 Coríntios 13, não é aquela primeira? E você falando de influências, né? Eu tive influências também eu tive influências do Led Zeppelin, tive influências do Rolling Stones, Cazuza, Renato Russo, entendeu? Então, o Seu Valença, Zé Ramalho, essa turma toda aí, quando eu era menorzinho. O Silvério sempre teve o QI maior do que o nosso. É impressionante. O QI desse cara é fora de série. Tem pergunta aí? Sim, tem. Vocês lembram de algum testemunho assim impactante que vocês ouviram, que a música trouxe assim? Algum? Tem jeito de falar assim. Todo dia, né, velho? Uma casa de recuperação para viciados. E o cara era alcoólatra. Estava naquele momento de abstinência. E era uma casa de recuperação evangélica. E tinha lá um templo onde eles reuniam, né? O cara foi no banheiro com um estilete para se cortar o pulso, se suicidar. Porque ele estava assim, ele não queria voltar para o vício, mas ele não estava aguentando, estava naquela fase da abstinência. Quando ele estava no banheiro, pela janela, ele ouviu que o Ministério de Música estava ensaiando, cantando ao único. Cara, a presença de Deus invadiu aquele banheiro. Ele largou o estilete, foi lá onde estavam ensaiando e ali ele foi liberto. Caramba. Completamente liberto. Então essa foi a parte que mais me impactou de testemunho, porque o cara tava para se matar, cara. Caramba. E uma música
né, como ao único, por exemplo, trouxe Libertação. uma libertação, algo sobrenatural, né? Aqui no casamento mesmo, aqui antes de ontem, um casamento do irmão do meu genro aí, do Danilo, uma pessoa veio falar para mim: poxa, vocês mudaram a minha vida com as músicas de vocês. O pastor Alexandre, o pai do Daniel, falou que o casamento dele, quando ele converteu, foi restaurado com essa música do Willen e da Ana Santos, que é Espírito este. Vem o Senhor à minha vida. Ó, essa é do William. É, do Willen, né? Vem o Senhor à minha vida oferecer. Oferta de amor. E eu recebo no Facebook, nossa, no Instagram, pô, cara, essa música sua. Uma coisa agora um dia foi muito interessante. Lá no interior de Goiás, aí eu fui cantar com a comunidade, com a Sara Nossa Terra de Goiânia. Eu voltei para lá 2 anos, acho que foi em 1999, 2000, e eu fui cantar em Rio Verde. Aí era para a gente chegar a tal hora, só que tinha muito trânsito de caminhão e nós chegamos muito atrasados. Aí eu parei um carro assim, eu estava com a banda, com os instrumentos, eu parei um carro assim e falei assim: aí, meu amigo, você viu um trio elétrico por aí? Você viu um trio elétrico por aí? Aí o cara virou para mim e falou assim: ô, pastor Silvério Pérez, tudo bem? Era lá no interior de Goiás. Ô, pastor Silvério Pérez, tudo bem? Eu falei assim: tudo bem. De onde você me conhece? Ele falou assim: eu era o bandido aqui, eu era o traficante da cidade. E eu ouvi a banda Axa, Filho do Homem, que é as músicas de vocês. Maneiro. E me converti e hoje eu sou pastor da Batista aqui. Caramba. Maravilhoso. É incrível. São, assim, incrível o testemunho. A vida de vocês fala por si só. Eu queria agradecer, né? Porque eu acabei conhecendo muito. Sabe eu percebi, assim, muito do Koinani e tal, quando o Silvério ficou doente. Cara, que eu vi o Brasil todo se movendo em oração. Né? Quando o Silvério teve Covid e tal. Cara, eu vi realmente. Era oração, velho. Tipo assim, do Brasil inteiro, de quem você imaginar, mano. De Exatamente. cantores e tal. Até pastores do Brasil todo. E eu queria agradecer muito vocês terem vindo no nosso podcast. Foi Foi incrível. uma bênção. Realmente, assim, eu acho que esse podcast é uma aula para ministros, para quem é da área de louvor, adoração. E vou te falar, para quem quer entender o que é um legado. Caminhar, sabe? Construir alguma coisa. E queria agradecer realmente do fundo do coração mais uma vez.